Boa tarde, aeroviários. Hoje é segunda-feira, dia 10. Dia 10? Não, dia 11. Dia 11 de maio. Isso é exatamente 13 horas e 5 minutos. Vamos lá, gravar esse vídeo aqui para vocês para falar sobre os leões que a gente tem aí durante a semana, né? São muitos leões, mas eu tô aqui hoje mais para dar mais feedback para vocês do que falar sobre os leões. Os leões tem todo dia, né? Como eu falei, tem 10 leões, a gente tira 1, 2 e corre atrás deles, né? E os outros 8 deixa lá para correr atrás depois. Então é sempre por ordem de prioridade, tá? Os leões que a gente mata aí por dia, né? Então vamos lá. Falando informações importantes, primeiro, Latam, Gol e Azul. Vamos lá, Latam, tivemos a reunião, eles deram prazo, tá? Então vamos esperar esse prazo para falar lá sobre o processo lá do retroativo de periculosidade do pessoal da pista. Desculpa que eu estou resfriado, dá uma gripe e eu tomo um xarope, me dá uma sonolência esse xarope e dá aquela pigarra, né? Aquele nariz, coriza, essas coisas todas de velho aí que pega resfriado é fogo. Mas vamos lá, lá estão esperando aí respostas sobre o retroativo do pessoal lá da periculosidade do pessoal da rampa, tá? Começou a receber, mas tem os retroativos. Um problema lá da escala de São Carlos também, a gente tá aí, resolveu uma parte, mas precisa resolver a outra, tá? E também do pessoal aquele pessoal que trabalha ali em Congonhas, que leva os passageiros VIP, o Black, né? Cartão Black Latam, até o avião, tá? Então essas pendências na Latam, aguardando a resposta, tá? O jurídico estava tratando, mas eu participei junto uma reunião com a Latam na semana passada para dar mais celeridade a esses problemas, que já está aí um tempinho, mas ela falou que vai dar uma resposta, tá? Então fiquem tranquilos, tá bem adiantado o caso e a gente espera um desfecho favorável, tá bom? Com relação a Gol, a gente tem um problema lá, diferença de salário lá daquele setor do CCO, estamos resolvendo também, tive outra reunião semana passada, acho que foi quinta-feira, reunião assim por telefone, mas foi uma reunião que demorou um pouquinho, tá? Então tá andando também, esperamos ter um desfecho favorável, tá bom? Então vamos aguardar. Da Azul, o que acontece? Eu tenho só uns números para falar aqui da Azul, que são bons os números, tá? Vamos lá, gente. A Azul divulgou aí seu balanço, né? Então, o prejuízo dela, o que eu estou falando em relação ao primeiro trimestre de 2026 com relação ao primeiro trimestre de 2025. Ela conseguiu diminuir o prejuízo dela em 97,6%. Ou seja, no igual período de 2025, a Azul teve um prejuízo de 1,8 bilhões de reais. Esse prejuízo caiu para 44,4 milhões de reais esse ano. Ou seja, diminuiu 97,6%. A receita dela, em relação à receita no primeiro TRI de 2026, com relação ao primeiro TRI de 2025, cresceu 1,4%. Crescimento. O lucro operacional subiu 22,6%. Tá? O lucro operacional. O que é o lucro operacional, gente? Para vocês entenderem, tá? O que acontece? A empresa fatura aqui, tem o faturamento dela e o que ela gasta para manter aquela operação. Ela teve a receita, venda de passagens, cargas e mais itens. E o que ela gastou com isso? Salário, combustível e tudo. Então ela teve um lucro com isso. Ou seja, ela teve uma receita lucrativa com a venda e o custo do serviço dela em 1,7 bilhão. Isto antes de descontar juros, despesas, tá? Aí com relação a juros e impostos, ok? Então ela teve um lucro operacional aí. E isso graças a quem? A você, aeroviário aí da Azul. E é o que eu sempre cobro. Cadê a participação no PLR ou PPR dos funcionários? O que é PPR? É diferente do PLR. Participação, lucro e resultado. É o PLR. Participação, plano de participação no resultado. É no resultado. No caso aqui, se a Azul pagasse um PPR como a Gol paga, pô, vocês ganhariam aí até mais que um salário, dependendo do que ela estipular ali como meta, né? Porque deu lucro operacional. Então a empresa é lucrativa operacionalmente. O que ela pode não ser lucrativo, que paga despesa de juros, de dívidas atrasadas. Então isso que faz com que ela seja deficitária, tá?
Mas não é o caso aqui. No caso, a Azul está dando lucro operacional. Nada mais justo seria ela participar desse lucro com vocês, como a Latam faz e como a Gol faz. E falando um pouquinho, só retrocedendo para a Gol, olha, esse ano eu não tive nenhuma reclamação, pelo menos que eu recebesse, ou que a gente tenha recebido, do pagamento PPR da Gol. Então deu tudo certinho, graças a Deus. No ano passado deu uma confusão, mas esse ano parece que tudo correu da forma satisfatória, tá? Agora, Azul, pague o PPR do funcionário ou o PLR. Isso é um absurdo vocês fazerem isso. Paga para os gerentes acima, gerente, diretor, gerente executivo, vice-presidente e CEO, mas não paga os funcionários, que esses que dão sangue aí nos aeroportos, na manutenção, nos setores operacionais da empresa, nos setores administrativos. É isso que eu cobro, que o sindicato cobra, né? Fez uma coisinha, tem que dar parabéns agora para a Azul. Difícil dar parabéns para a Azul, mas eu vou dar hoje. Não completo, vamos colocar aí 70% de parabéns, 30% de que não saiu ali completo, tá? Fez aí um reajuste aí para os mecânicos, que eu já falei aí em lives anteriores, porém não prestigiaram todos os mecânicos, tá? Em relação às outras empresas, por exemplo, existia uma diferença de ganho com relação à Latam, relação à Gol, e ela corrigiu isso, deu um aumento aí em médio, parece 4,5, segundo me falaram, não tem informação correta, a empresa não informa isso, tá? Mas deu só para algumas faixas, para alguns mecânicos, parece que aqueles que estão ali 3, 4 e 5, e não deram para os mecânicos que estão entrando na empresa, que já tem lá 1 ano, 2 anos, mecânico 1 e 2 parece, tá? Gente, eles trabalham, tudo bem, os outros têm mais experiência e tudo, mas tem que valorizar a cadeia inteira, né? Então, poxa, então a gente vai mandar um ofício, já recebeu um monte de reclamação aqui, vai mandar um ofício para a empresa pedindo explicação para ver o porquê que ela não fez isso, qual a justificativa da empresa. Vamos ver o que ela tem a falar, e daí depois eu divulgo aqui para vocês, tá? Então isso é o feedback agora que eu vou passar para vocês da semana. Para a semana aí, qualquer novidade que tiver, eu falo para vocês. Movimentação na Azul, tá? Que a gente vai fazer no aeroporto. Não, vai fazer. Porém, a gente tá vendo aí, primeiro, resolver todos os problemas para a gente também não ser prejudicado, né? Os problemas jurídicos, fazer tudo direitinho. Então, esperem que vai sair. Tenham paciência, né? Quem sabe antes disso a empresa coloca um plano de participação nos lucros e resultados, tá? Já mandamos fazer um informe para os passageiros, uma carta aberta aos passageiros. Tive que pedir para o jurídico analisar bem, fazer uma coisa correta, tá? Que a gente também não seja prejudicado. Então, já mandamos fazer os folders, deve ficar pronto semana que vem, e daí a gente vê se já define essa data para fazer essa manifestação no aeroporto, tá bom? Gente, é isso para a semana. E tá frio pra caramba, né? Hoje começou, liguei o ar aqui em casa, tá 25 graus, então tá tranquilo aqui dentro, mas lá fora tá frio, tá? Então é isso aí, qualquer novidade eu falo para vocês, logo a gente vai lançar a pesquisa da campanha salarial e, bom, isso aí eu falo depois, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, excelente semana.